Garanto que o que você vai ouvir agora é melhor do que você imaginou quando clicou. E se não for, você pode sair. Mas se ficar, sua percepção sobre si mesmo não será a mesma. A maioria dos homens vive em estado de sonambulismo. Eles acordam, cumprem tarefas, reagem ao mundo, pedem desculpas por existir e chamam isso de vida. Eles não escolhem, eles reagem. Você não clicou neste vídeo para ser entretido. Você clicou porque sente no fundo do estômago que algo foi retirado de você. Uma autoridade silenciosa, uma presença natural, uma força que deveria ser sua por direito, mas foi diluída lentamente por uma sociedade que lucra com homens fracos, previsíveis e domesticados. Se você ficar até o final, não vou te dar dicas. Dicas são para quem quer conforto. Eu vou te entregar estrutura mental. O tipo de estrutura que muda a forma como as pessoas reagem quando você entra em um ambiente. O mundo moderno não cria homens perigosos. Ele cria homens inofensivos. Homens treinados para evitar conflito, desconforto e tensão. Mas a ausência de conflito não é paz. É submissão bem educada. Nietzsche chamou isso de o último homem. Um ser que busca apenas conforto, segurança e uma felicidade pequena. Ele não quer conquistar. Ele só quer não ser incomodado. Mas homens assim não governam o próprio destino. Eles são governados. A pergunta não é se você é inteligente. A pergunta é se você ainda age como alguém que pede permissão para existir. Na próxima parte você vai entender por que quanto mais você fala, explica e se justifica, menos poder você transmite. E como o silêncio se tornou a arma mais temida dos homens que controlam o jogo. Respire. A cirurgia começa agora. O silêncio não é ausência de poder. O silêncio é a presença máxima de controle. A primeira lei do domínio pessoal é entender a economia da presença. Existe uma regra simples que governa mercados, relacionamentos e hierarquias. Escassez gera valor. Abundância gera desprezo. O erro fatal da maioria dos homens é a disponibilidade excessiva. Você está sempre acessível, sempre responde imediatamente, sempre explica seus motivos, sempre justifica suas decisões. Quando você se torna previsível, você se torna descartável. Homens sem poder falam demais porque têm medo do vazio. Eles acreditam que, se pararem de falar, deixarão de existir. Então preenchem o silêncio com palavras nervosas, risadas forçadas e explicações desnecessárias. Observe qualquer ambiente social. O homem mais inseguro é aquele que não suporta uma pausa na conversa. Se o silêncio surge, ele entra em pânico e diz qualquer coisa para recuperar a atenção. Sem perceber, ele está implorando por validação. O homem que domina o jogo faz o oposto. Ele se sente confortável no vazio. Ele permite que o silêncio se estenda. E nesse intervalo, algo muda na sala. Quando alguém faz uma pergunta invasiva ou desrespeitosa, o homem comum reage imediatamente. Ele se defende. Ele se explica. Ele entrega poder. O homem que entende o silêncio olha nos olhos, não diz nada e sustenta o olhar. 3 segundos. 4 segundos. O tempo se estica. A outra pessoa começa a sentir desconforto, dúvida, insegurança. Só então ele responde. Ou não responde. Ambas as opções colocam ele acima na hierarquia invisível. Isso não é arrogância. É estrutura. Quando você justifica demais suas ações, você comunica que precisa de aprovação para existir. A partir de agora, adote a regra do mínimo necessário. Se puder responder com uma palavra, não use 2. Se puder responder com um gesto, não use palavras. Se puder responder com silêncio, use o silêncio. Torne-se um enigma. Deixe que as pessoas preencham as lacunas sobre quem você é. A imaginação delas sempre criará uma versão sua muito mais poderosa do que qualquer explicação que você pudesse dar. Mas o silêncio sozinho não é suficiente. Na próxima parte você vai entender por que controlar reações é mais importante do que controlar situações, e como quem reage perde antes mesmo de perceber. Não avance ainda. O jogo começa a ficar sério agora. Quem controla sua reação controla você. A maioria dos homens acredita que perde poder por causa de circunstâncias externas. Um comentário, uma provocação, um desrespeito. Mas a verdade é mais cruel. O poder não é tirado.
Ele é entregue no momento da reação. Sêneca disse que aquele que o irrita se torna seu mestre. Isso não é poesia. É uma descrição técnica de dominação psicológica. Se alguém consegue alterar seu estado emocional com uma frase, um olhar ou uma provocação sutil, essa pessoa está conduzindo você como um animal pelo cabresto. E a sociedade moderna depende exatamente disso. Ela treina homens para reagir o tempo todo. Notícias, redes sociais, discussões públicas. Tudo é projetado para disparar estímulos emocionais constantes. Raiva, medo, indignação. Um homem reativo não constrói nada. Ele passa a vida apagando incêndios que outros acenderam. A verdadeira força não está em não sentir. Está em criar um intervalo entre o estímulo e a resposta. Esse intervalo é onde mora a soberania. O homem fraco reage instantaneamente. Se é provocado, explode. Se é desafiado, se justifica. Se é contrariado, ele perde o controle. E tudo o que é previsível é controlável. O homem disciplinado observa a emoção subir, como quem observa uma tempestade do lado de fora. O caos está lá fora, mas aqui dentro, na sala de comando, tudo permanece silencioso. Na prática, isso exige treino. Quando a provocação surgir, e ela vai surgir, sua primeira resposta não deve ser verbal. Ela deve ser física. Respirar, parar, não falar. Visualize a emoção como algo separado de você. Pergunte-se: isso merece minha energia? Isso avança minha posição no jogo? Na maioria das vezes, a resposta é não. A resposta mais poderosa para uma provocação não é o confronto imediato. É a indiferença real. Não a indiferença fingida, onde você ferve por dentro, mas a indiferença de quem não se sente ameaçado. Raiva é uma moeda cara. Não desperdice com quem não merece sequer sua atenção. Mas há um perigo oculto aqui. Controlar a reação não significa se tornar inofensivo. Significa conter algo muito maior. Na próxima parte você vai entender por que reprimir sua força cria homens fracos, ressentidos e perigosos, e como integrar o que existe de sombrio em você sem perder o controle. Não pause. Essa é a parte que separa os domesticados dos soberanos. Controlar a reação não é o fim do processo. É apenas a coleira, porque aquilo que foi reprimido por tempo demais não desaparece. Ele se acumula, e um dia explode, de forma feia, fraca e descontrolada. A sociedade ensinou você a confundir virtude com inofensividade. Disseram que ambição é defeito, que agressividade é toxicidade, que desejo de poder é algo a ser negado. Isso é mentira. Existe uma diferença brutal entre um homem perigoso sob controle e um homem incapaz de causar qualquer impacto. Carl Jung chamou de sombra tudo aquilo que você tenta esconder de si mesmo. Raiva, desejo, competitividade, vontade de dominar o próprio destino. O homem que reprime a sombra se torna passivo, ressentido e amargo. Ele sorri por fora e apodrece por dentro. O homem que integra a sombra se torna calmo, firme e respeitado, porque ele sabe do que é capaz e escolhe quando agir. Um homem bom não é aquele que não pode ferir, é aquele que pode, mas não precisa provar nada. Quando você entra em um ambiente e as pessoas sentem que você não é reativo, que não se explica, que não busca aprovação, algo muda imediatamente. Você não precisa elevar a voz. Você não precisa ameaçar. Sua presença já comunica limite. Isso exige uma decisão final. Parar de viver pedindo permissão. Parar de adiar o que precisa ser feito. Parar de esperar o momento perfeito. O momento perfeito não existe. Ele é uma desculpa elegante para a covardia. A execução é simples, direta e imediata. Decidiu? Haja, sem negociar com a própria mente, sem dramatizar, sem anunciar. Homens fracos planejam demais. Homens fortes executam e ajustam no caminho. E tudo isso só faz sentido quando você lembra de uma verdade final. O tempo não está do seu lado. Você vai morrer. Não como metáfora, como fato. A mediocridade só existe porque você age como se tivesse tempo infinito, como se pudesse adiar sua grandeza para amanhã. Imagine chegar ao fim da vida e encontrar o homem que você poderia ter sido olhando para você em silêncio. Esse é o verdadeiro inferno. Use a morte como conselheira. Pergunte-se antes de recuar:
Antes de se calar, antes de desistir. Isso vai importar quando tudo acabar? Se a resposta for não, avance. Não para dominar os outros, mas para não ser dominado. O mundo não recompensa intenções. Ele responde a resultados. Decida agora se você vai viver como protagonista ou continuar figurante na história de outro homem. O jogo está em andamento. Execute.